Esses são os materiais que nós iremos utilizar para confeccionar as tartarugas. Então, nós vamos começar aqui pela cola de silicone, vamos precisar aqui de fibra siliconada, da nossa cola quente, vamos precisar de tesoura, de blanche, vamos precisar também de canetinha que apaga, de linhas nas cores do feltro, preta, branca, amarela, caramelo e verde, e vamos precisar aqui dos nossos botões com pezinhos. Os botões são no tamanho de 13 milímetros, tá? E vamos precisar aqui do nosso papel Paraná, ok? Então, esses são os materiais que nós iremos utilizar para a confecção do nosso projeto. Eu trouxe aqui também as cores de feltro que nós iremos utilizar na confecção do nosso projeto. Então, eu trouxe aqui o bege palha, trouxe também aqui o caramelo Havaí, o feltro nude, o caramelo, trouxe o feltro azul Mont Blanc, amarelo Roma, amarelo creme, o verde água e o rosa salmão chileno, ok? Então, esses são os feltros que nós iremos utilizar para confeccionar as duas tartarugas. Eu trouxe aqui já confeccionada uma das tartarugas na cor verde. E eu vou trazer aqui outra opção de cor para você, tanto da tartaruga como a cor da sainha, ok? Então, eu vou ensinar você a confeccionar a sainha em duas formas, como eu vou mostrar agora, que é nessa estampadinha aqui. E também a caramelo, que é a mesma cor que a nossa tartaruga está confeccionada, tá bem? Então, eu trouxe aqui a outra sainha também, para que você tenha essas duas opções, tanto a cor caramelo, como também a estampada. E a tartaruga também você vai ter essas duas opções, tanto nas sainhas como na tartaruga, você vai ter as duas opções de cores. Então, nós vamos dar início aqui agora a nossa aula e a confecção do nosso projeto Tartaruga Porta-Treco. Nós vamos dar início aqui à confecção da barriguinha da nossa tartaruga. E eu trouxe aqui já riscado e recortado, como você pode ver. Trouxe aqui o molde da parte de cima e trouxe o molde da parte de baixo. O molde da parte de baixo, nós vamos ter essa leve ondulação aqui, tá? Então, nós vamos cortar ele 2 vezes, espelhado, como você pode ver. Nós vamos emendar aqui. Vamos, como você pode ver aqui essa marcação, nós vamos costurar daqui até aqui e daqui até aqui. E deixar esse espaço pra gente encher a nossa peça. Depois nós vamos desvirar aqui essa peça, tá? Então, você vai cortar 2 vezes essa parte de baixo. E essa parte aqui de cima, você vai cortar aqui, riscar uma vez no papel Paraná e uma vez aqui no nosso feltro. Quando você for recortar, você vai recortar deixando aqui essa margem de 2 milímetros, mais ou menos, tá? Pra gente colar aqui o nosso papel Paraná. E ele vai ficar aqui, ó, sobrando essa margem pra gente encaixar com essa outra parte, ok? Então, nós vamos separar aqui os nossos moldes e vamos dar início aqui à nossa costura.
costuramos até aqui, nós vamos fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Vamos costurar até aqui também. Então, para não ficar muito demorado, eu vou fazer aqui o processo e já volto. Voltamos aqui com a nossa parte da barriga de baixo já toda caseada. E nós vamos desvirar aqui a nossa peça, olha só. Ela vai ficar dessa forma, tá certo? Então, vai ficar esse espaço aqui pra gente encher a nossa peça. Então, nós vamos unir aqui depois de fazer o nosso caseado. Então, agora nós vamos para a parte aqui de colagem. Colamos aqui o nosso papel Paraná. Então, nós vamos encaixar aqui a nossa parte de baixo da barriga. Essa parte nós vamos casear toda ao redor aqui, tá? Fechar e depois nós iremos encher a nossa peça por essa abertura aqui central, ok? Tendo caseado até aqui, eu vou finalizar todo o processo aqui na nossa peça e já volto com ele caseado. Lembra que eu falei que você tem que deixar aqui uma borda sobrando? Da mesma forma, é na parte de cima, você tem que deixar essa borda aqui. Você não vai cortar em cima da marcação, você tem que deixar essa borda, que é pra gente conseguir encaixar aqui, ok? Na hora de costurar, de fechar, não dá problema, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui o processo e já volto. Voltamos aqui com o casco da nossa tartaruga já todo caseado aqui, como você pode ver, e nós deixamos aqui o espaço central, que é para a gente conseguir fazer o enchimento da nossa peça. Então, agora nós vamos passar para a parte do enchimento. Aqui você vai encher bem a sua peça. Percebeu que a sua peça ficou bem cheia, principalmente nessas partes aqui do casco. Aí nós iremos
fechar aqui a nossa abertura com o ponto invisível. Aqui nós fechamos a parte central, que é a barriguinha da nossa tartaruga, finalizando aqui a parte do casco, ok? Aqui nas laterais, quando você for costurar aqui as laterais, eu não sei se você percebeu, mas descosturou na hora de fazer o enchimento. Então, o que você vai fazer? Na hora de casear, você pode casear com 2 pernas de linha, ou então passar na máquina, que é para essa costura ficar bem firme, para na hora de fazer o enchimento, ela não descosturar, ok? Então, aqui nós finalizamos a parte do casco e agora nós vamos para a parte das perninhas. Aqui na parte das perninhas, olha só, eu já trouxe as perninhas riscada e costurada, tá? Essas aqui eu costurei aqui na máquina, tá? Eu trouxe 3 já costuradas na máquina, como você pode ver. E trouxe essa pra gente casear e costurar na mão, tá bom? Então, você vai riscar e recortar aqui o seu molde 8 vezes, tá? 8 vezes. Aí, se você pode fazer na máquina ou você pode costurar à mão, como a gente vai fazer aqui, tá? Da mesma forma que o rabinho. Eu trouxe aqui o nosso rabinho já riscado e costurado na máquina. Mas também você pode costurar à mão, como a gente vai fazer aqui, tá? Então, essas aqui já estão no ponto de desvirar. E nós vamos costurar essa aqui à mão e também desvirar, para você ver como vai ficar da mesma forma.
Tendo caseado até aqui, eu vou finalizar a nossa peça e já volto com ela pronta para que a nossa aula não fique tão demorada. Voltamos aqui com a patinha já toda caseada, como você pode ver, tá? E não tem diferença. Então, você tem duas opções. Ou você costura na máquina, vai cortar deixando uma margem, ou você corta em cima da linha e faz o seu caseado, tá? Então, nós vamos desvirar aqui para você ver que vai ficar da mesma forma. Depois de desvirado, vai ficar assim, costurada a mão e assim costurada a máquina. Então, agora nós vamos para a parte de enchimento. Vai ficar assim a nossa patinha. Então, da mesma forma que nós fizemos essa, nós vamos fazer o mesmo processo com as outras. Vamos desvirar aqui as nossas peças, vamos encher e fechar, tá? Então, para que a nossa aula não fique tão longa, eu vou finalizar essas peças e já volto com elas prontas. Voltamos aqui com as peças já todas caseadas, como você pode ver aqui, todas fechadinhas. Eu deixei aqui apenas o rabinho. E aqui a parte do rabinho, o que é que nós vamos fazer? Eu trouxe aqui pra gente fechar, porque você não vai fechar assim no sentido da costura. Você vai fechar assim, dessa forma aqui, tá? É dessa forma aqui que nós iremos fechar para o rabinho ficar assim, tá bom? Então, aqui nós finalizamos as partes da tartaruga. Depois é só a gente vir selar aqui a nossa peça.
Então, tendo que finalizado e selado, nós finalizamos aqui e separar para montagem. Vamos passar agora para a parte da cabecinha da nossa tartaruga. E eu já trouxe aqui, como vocês podem ver, o molde riscado e recortado. O que eu quero que você observe aqui? Que eu fiz aqui a nossa marcação, deixando um espaço de 2 a 3 milímetros, porque eu vou costurar na máquina. Mas se você quiser costurar à mão, você também pode. Depois você desvira aqui a sua peça. É só recortar em cima da marcação e casear, e não esquecer de fazer as suas marcações antes da costura. Aqui, na hora das marcações, nós iremos bordar os dois lados, ok? Eu trouxe aqui a nossa linha preta, eu peguei 4 pernas de linha, mas se você tiver também a linha de crochê preto ou a linha de meada, também fica ótimo, ok? Então, vamos lá dar início. Finalizamos aqui uma das cabecinhas, da mesma forma que nós bordamos aqui, nós vamos bordar a outra. Então, para que não fique tão demorado, eu vou fazer o processo e já volto. Voltamos aqui com as duas cabecinhas já, com as duas partes da cabeça já bordado, com o ponto atrás, ok? Então, agora é só unirmos aqui as partes, tá bom? Se você for costurar na mão, então, você vai recortar aqui em cima da marcação e vai fazer a sua costura. Se não, você vai deixar a borda, assim como eu, lembrando de deixar o espaço para encher, e costurar na máquina, como eu vou fazer. Olha só, voltamos aqui, eu já trouxe a nossa peça costurada na máquina, lembrando de deixar a margem, se você for costurar a máquina, ok? Então, não tem dificuldade. Se for na máquina, vai deixar o espaço de 2 a 3 milímetros. E se for costurar à mão, você vai recortar aqui em cima da marcação e fazer o seu caseado. Então, agora é só tirar aqui o excesso de feltro da nossa peça.
Tendo desvirado aqui a nossa peça, então agora nós vamos passar para a parte de enchimento. Então, eu vou dar início aqui o processo e trago para você ver como que fica. Então, aqui você vai encher toda a sua peça, deixando ela bem firme. Mas para não demorar, eu vou fazer aqui o processo e já volto com ela pronta para a gente finalizar. Voltamos aqui com a cabecinha da tartaruga já bem cheia, tá? O que nós vamos fazer? Aqui nessa parte do pescoço, para que esse pescoço fique bem firme, nós iremos colocar aqui um pedacinho de rolo de papel higiênico, tá? Então, eu dobrei aqui, amassei o rolo e dobrei, tá? Eu tirei aqui um pedaço, cortei aqui um pedaço do rolo, tá? Que é pra caber aqui direitinho. Então, nós vamos encaixar aqui esse rolo e vamos fechar aqui. Nós não iremos fechar o nosso pescoço assim. Nós iremos fechar ele dessa forma, tá? Que é para na hora de encaixar, ele ficar dessa forma aqui, ok? Finalizamos aqui, fechamos aqui a cabecinha da nossa tartaruga. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar agora para a parte do olho, vamos aprofundar esse olho de um lado e do outro, ok? Para fazer aqui os olhinhos, nós vamos utilizar aqui o botão de, olha só, de pezinho, tá? Esse botão, ele tem pezinho. O tamanho do botão é o botão de 13 milímetros, ok? Mas se você não quiser usar o botãozinho, você pode usar os olhos resinados.
Na hora de arrematar aqui a sua linha, você vai arrematar nessa parte de cima aqui do olho, porque depois nós vamos fazer aqui com a linha branca e vai conseguir disfarçar o arremate, ok? Assim vai ficar o olho da nossa tartaruga. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um brilho aqui do olhinho com a nossa linha branca, tá? Para isso, nós vamos esconder esse nozinho, começando desse lado, embaixo do olho aqui, ó. Aqui você vai sair em qualquer lugar da sua peça e nós vamos recortar e não vai ter perigo de sair o olhinho, tá? Não preocupa. Mas caso você fique preocupada, basta você colocar aqui sujar um pouquinho com a cola quente, que vai segurar aqui essa linha para ela não soltar. Olha só, aqui eu só sujei um pouquinho com a cola quente, só para não correr o risco de soltar a nossa linha. Então, agora nós iremos passar aqui para a parte do blanche da nossa tartaruga, ok? Então, vamos lá. Terminamos a parte da cabecinha da nossa tartaruga e agora nós vamos separar para a montagem. Nós vamos dar início agora à montagem da nossa tartaruga, ok? Já que nós estamos aqui com a cabeça, nós vamos dar início aqui pela cabeça da nossa tartaruga. Você vai pegar aqui as partes, vai começar aqui encaixando, posicionando as suas peças, e só então é que você vai dar início à colagem e fazer a sua montagem, ok? Então, vamos lá.
Aqui, para você saber a distância das perninhas, que distância você vai colar as perninhas uma da outra, você vai marcar aqui 7 centímetros, tá? Faz a marcação aqui de 7 centímetros e cola as perninhas, tanto de um lado como do outro, ok? Depois de colar aqui a primeira perninha, eu vou fazer o mesmo processo aqui com as outras partes e já volto finalizado. Voltamos aqui com as perninhas já todas coladas. O que nós vamos fazer? Para que essas perninhas elas não fiquem muito abertas, nós vamos fechar elas aqui um pouco. Então, nós vamos passar um pouquinho de cola quente aqui do lado. Percebeu que colou aqui as nossas perninhas? Então, agora nós vamos para a parte de colar aqui o rabinho. Nós não vamos colar o rabo aqui em cima, nós vamos colar o rabinho aqui embaixo, ok? Lembrando que essa parte mais larga é a parte de trás e essa parte mais estreita é a parte da frente, ok? Aqui, para a gente centralizar aqui a cabecinha correta, basta você riscar aqui uma linha no meio para ficar no centro e alinhar aqui com a costura da cabeça, que aí não tem como errar. A cabecinha, depois de colada, ela vai descer um pouco, mas depois de colarmos aqui o porta-treco, ela vai voltar para o lugar, não se preocupe, tá? Depois de montada a nossa tartaruga, ela vai ficar dessa forma, como você está vendo. Então, agora nós vamos separar para a montagem e fazer a confecção do nosso porta-treco aqui para cima, ok? Lembrando que a cabecinha vai ficar um pouco caída, mas quando nós colarmos o porta-treco, nós vamos colar a cabecinha no porta-treco e ele vai ficar ok, tá bom? Então, vamos lá.